Olá, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje, vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo, o material que a gente estudou nesse semestre. E gostaria que vocês me acompanhassem nessa aula de hoje, para que a gente possa ter um raciocínio no final da aula bem elaborado, né? Vamos lá. Inicialmente, nós vamos trabalhar com, no caso, o ciclo, né? O ciclo da água. Tá? Eles falam aqui também ciclo hidrológico, mas ciclo hidrológico e ciclo da água é a mesma ideia, tá? Então, a gente percebe o seguinte, que nos oceanos, em virtude, né, claro, de ter mais água, a evaporação é bem mais rápida, né? Tanto é que a gente não percebe muito nos filmes que a gente vê, em reportagens, né? Que às vezes está lá, não tem nada, de repente do nada surge uma tempestade. Mas aqui a evaporação é tão rápida que é ao ponto de criar nuvens e ocorrer a precipitação. Mas assim, também essa umidade do oceano, muitas vezes ele vem para o nosso continente. E no continente ele encontra algumas barreiras. Por exemplo, nós temos a Serra do Mar, que parte dessas nuvens ela acaba dando de encontro com a Serra do Mar, uma parte passa, né? Ocorre a precipitação. Nessa precipitação a chuva cai no solo e no solo ele infiltra, né? No solo muitas vezes, e ao ponto de muitas vezes podendo formar aquíferos, né? Também no próprio continente tem uma evaporação, não é tão grande quanto os oceanos, né? Mas assim, esse ciclo d'água que acontece ali do continente, alguma parte ela evapora e torna chuva novamente, outra parte escoa pelo solo, né? Formando os rios. Então ele tem um percurso que vai fazendo, que vai criando os rios, e uma outra parte vai penetrando no solo, né, e vai formando um aquífero, ok? Vamos lá. Daí temos aqui sobre as bacias hidrográficas, né? Toda área que abrange a região de influência de vários cursos de água que converge para um rio principal, isso é uma bacia, que essa água ela vai convergindo. Por causa do relevo, essa bacia vai formando. Quando a gente fala bacia, a gente lembra do quê? Literalmente, uma bacia de água. Então, quando chove, ela vai convergindo para essa bacia. Divisores de água, os espigões, são as áreas mais altas que separam duas bacias hidrográficas vizinhas. Então, assim, são as montanhas que fazem com que as águas elas se convergem, né? Por exemplo, aqui ele está mostrando alto curso, médio curso e o baixo curso, né? Você percebe o seguinte, que as bordas são mais altas e o rio vai convergindo para o meio. E lá na frente tem o foz, não é isso? Você percebe lá acima o divisor de águas, por causa do relevo, aqui divide as águas, né? E o rio principal. Tá bom? São três partes que a gente vê dividido aqui: alto curso, médio curso e baixo curso. Veja só o divisor de águas ali, ó. A nascente, alto curso, afluente, ilha fluvial, tem uma ilha no meio do rio, né? O rio principal e o baixo curso. E a foz, né? Vamos lá. A gente vai estar vendo aqui também alguns tipos de rios. Os rios perenes são o quê? Os que nunca secam. Os que nunca secam é justamente, por exemplo, ele é um rio que ele tem uma ideia diferente, por exemplo, desse rio que a gente está vendo agora aqui, os intermitentes. Eles dependem muito da chuva para que esses rios continuem, tá?
Então, assim, um período de seca, a gente tem alguns rios aqui no Brasil que são assim, intermitentes, que eles funcionam só no período da chuva. Daí também temos o rio, no caso aqui, rios de montanhas. Veja só, esses rios de montanhas, geralmente eles surgem por causa do degelo. O derretimento da neve do gelo, né? Faz com que esse rio exista ali, né? Veja só, daí os cursos fluviais podem ser classificados, né? Temos aqui os rios de planaltos, que favorecem a geração de energia elétrica. Os rios de planaltos, eles têm níveis, então faz com que a velocidade do percurso da água, né? Seja mais forte, tenha velocidade. Isso favorece, como a gente viu aqui, a geração de energia, represas. Temos aqui também, no caso, os rios de planície. Por si só já diz, né? Planície favorece o quê? As navegações. É um rio mais calmo, vamos dizer assim. E foz pode ser em delta. Delta por quê? Quando a gente fala delta, se você buscar o significado desse nome, ele tem a ideia de triângulo, triangular. Então, o que acontece? Pode ver ali que você está vendo o rio Nilo saindo no Mediterrâneo. Você percebe que aquela região que está verde, perto do oceano, é justamente porque o rio é em delta. Tem várias, é uma rede de rios que acaba saindo, né, no Mediterrâneo. E essa região aqui, por ser em delta, ser vários rios que estão saindo, a região é verde. Então a vegetação ali é forte. Daí temos aqui também estuário, né? Estuário é um rio simples, né? Apenas um canal. E temos também, provavelmente não vai estar aí, é a mista, que como se diz, é misturado. Tem delta e estuário, tudo bem? Daí nós temos aqui, por exemplo, o intemperismo físico e o mecânico. Então veja só, ele fala que a variação de temperatura provoca a dilatação e a contração contínuas dos minerais, o que provoca degradação ou fragmentação da rocha. Então quer dizer, a temperatura, calor, frio, isso faz com que a rocha, com esse intemperismo, ela começa a ter fissuras. Claro que isso que eu estou falando é coisa que leva milhares de anos, né? Não é assim da noite para o dia, mas esse processo faz com que a rocha comece a se fragmentar. Daí intemperismo químico, isso é a ação da água. Por exemplo, o rio você pode ver que geralmente no rio você vê que as pedras são arredondadas, porque o curso do rio vai desgastando aquela rocha e ela vai ganhando uma forma arredondada por causa do percurso do rio. Também ele coloca a presença de gases na água, né, que favorecem isso, da chuva também, né, na água da chuva, o gás carbônico, né? Então, assim, isso favorece a corrosão dos minerais, né? E, consequentemente, as rochas. Temos aqui o temperismo biológico ou orgânico. Então, aqui é a ação de musgo, líquens, bactérias, fungos, ácidos orgânicos, gás carbônico, também a ação de animais como minhocas, tatus, raízes das plantas. Então, você vê orgânico, pense em questão dos animais, né? Biológico, plantas. Temos aqui também a erosão hídrica ou fluvial. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Enxurrada, muitas vezes enxurrada limpa o solo, a gente está vendo ali na figura A, né? Que vem aquela enxurrada e acaba limpando o solo. Temos aqui também, no caso, no lado direito, a gente vê ali que veio uma vossoroca, como eles falam, né? E ela, o que acontece? Ela vem levando tudo e vai arrancando na beira dos rios. Geralmente em beira de rio acontece isso.
A água vai puxando e vai levando a terra. Então isso acaba também levando o solo. Temos também aqui o vento, né? A ação do vento. A gente conhece a Vila Velha, o relevo daquela região é justamente pela reação do vento. O vento que acabou moldando aquele relevo. Daí nós temos aqui, por exemplo, o processo de degradação do solo. Tem a acidificação do solo, que seria o quê? A acidez do solo. Quando o solo é muito elevado, a acidez, isso compromete até o plantio. Tem que ter uma calinização para que esse solo seja apto a você poder plantar, cultivar alguma coisa nele. Então, a acidez do solo acaba tirando o poder dele de fertilidade. Lixiviação é o processo de lavagem do solo pela falta de cobertura vegetal. Então, por exemplo, a gente viu uma figura aqui de uma enxurrada que limpou uma fazenda ali. Às vezes essa lixiviação a gente vê como lixação. A água vai limpando, muita chuva muitas vezes leva os nutrientes do solo. Então pensa no lugar que chove muito e vai saindo água, vai limpando o solo, vai lavando o solo, vai levando os nutrientes e aquela região fica pobre. Daí ocorre uma coisa que está marcando em seguida ali, a lateralização, formação de laterito, uma camada dura e ferruginosa. Geralmente a gente vê o que? Quando vê aquele solo rachado, né? Ele acaba, por tanto ter lavado, o solo fica daquele jeito. Então, quer dizer, tem que ter todo um processo para adubar aquele solo. E a contaminação por metais pesados. Aí a gente pode ver a questão de mineradoras, a gente vê muitos córregos, rios que acabam sofrendo por esse processo, né, de contaminação por metais pesados. Massa de ar. Vamos lá. No caso aqui a gente está vendo aqui a massa de ar, principalmente a gente está vendo em cima do Brasil aqui. Vamos falar sobre a América do Sul, especificamente no Brasil. Então a gente vê, por exemplo, que tem uma massa de ar sobre a massa polar atlântica. Então essa massa ela vem do sul. Geralmente no inverno esse vento é mais forte, tá? No verão ela diminui um pouco, mas no inverno ela é mais forte. Daí nós temos a massa tropical atlântica, que traz umidade do oceano, né? Nós temos aqui a massa equatorial continental. Quando é verão, essa massa de ar é mais forte. E tem um detalhe, vocês percebem que tem um relevo aqui, que passa pela Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina. Isso aqui são as cordilheiras dos Andes. Geralmente quando tem essa umidade aqui da floresta amazônica, nessa bacia, essa umidade sobe e ele, geralmente, boa parte não consegue passar por essa barreira aqui. É como se fosse um muro. E o que acontece? Essa umidade desce e a gente acaba sendo beneficiado por isso, né? E nós temos aqui a massa equatorial atlântica, que ela vem mais da linha do Equador. E nós temos os tipos de clima do Brasil. Clima equatorial úmido, região da floresta amazônica, tropical, né, continental ou semiúmido, verão úmido e inverno seco, que pega a região central do Brasil, boa parte do Brasil ali, semiárido, que é lá no Nordeste, tropical, que seria a faixa litorânea, principalmente do Rio de Janeiro para cima, tropical de altitude, então a gente vê ali aquela região ali, mais ou menos para trás do Rio de Janeiro ali, né? Parte de Minas. E daí nós temos subtropical úmido, que seria a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
uma parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Domínios morfoclimáticos. Um domínio morfoclimático, ele é composto por 5 elementos: clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Esses 5 pontos acabam influenciando no domínio, na vegetação, no clima da região. O meio ambiente, no modo geral, ele tem esses 5 fatores que acabam influenciando no bioma da região. Então a gente já vê alguns aqui, vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, nós temos aqui o Amazônico, em marrom, Cerrado, que é a região central do Brasil, mares e morros, que seria toda essa região litorânea, mais conhecido como a antiga floresta, a Mata Atlântica, que hoje nós temos praticamente só na divisa do Paraná com São Paulo. Caatinga, que é a região ali do Nordeste, Araucárias, que é entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, Pradarias, que é lá embaixo, no finalzinho do Rio Grande do Sul, aqui, e áreas de transição, como se diz, né? Transição seria de um domínio para o outro. Então são os 6 domínios e mais a transição, áreas de transição que nós temos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo. Deus abençoe vocês. Aproveitem, descanse e nós conversamos a sequência. Abraço, gente. Tchau, tchau.